TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, lajadenses discutem oportunidades na jornada do empreendedor. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Cerca de 100 apenados dos regimes aberto, semiaberto e fechado do Presídio Estadual de Lajeado participaram de audiências na sexta-feira. As sessões relativas aos processos administrativos disciplinares, que são situações que ocorrem durante a execução da pena, foram realizadas em uma sala dentro do presídio, pelo diretor do Fórum da Comarca de Lajeado, juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson, pela promotora da Justiça Criminal, Ana Emília Villanova, e pela Defensoria Pública, ou a Defensora Pública, Janaína Neus Dil. Segundo Johnson, as audiências ocorrem lá no presídio há cerca de 6 meses e são executadas para evitar escoltas até o fórum e otimizar o tempo direcionado ao processo. Em média, cada audiência dura até 5 minutos e nesses encontros os presos podem dar as suas justificativas para as ações. São audiências previstas em lei e que, se fossem realizadas no fórum, exigiriam de 30 a 40 escoltas. Assim, levariam mais de uma semana para fazer todas, acrescenta o juiz Johnson. 3 homens foram presos pela Brigada Militar de Lajeado por volta das 8h30 da manhã desta terça-feira por posse ilegal de armas, munição e pequena quantidade de drogas no bairro Montanha. Em fiscalização, os militares avistaram 2 homens em frente a uma casa. Segundo a polícia, um deles tentou esconder um revólver calibre 38 atrás do muro e o outro tentou se livrar de um tijolinho de maconha. Dentro da casa, quando o morador de 32 anos avistou os policiais, tentou fugir pela janela. Os 3 foram detidos no local. Na revista Residência foi localizada uma pistola 9mm debaixo de um roupeiro e um fuzil .30 enrolado em um saco plástico. Os 3 homens foram encaminhados para o registro do flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e para serem recolhidos na sequência ao Presídio Estadual de Lajeado. A Brigada Militar de Teutônia autuou 2 homens na manhã desta segunda-feira, ou na noite, aliás, desta segunda-feira, por posse de entorpecente. O primeiro caso ocorreu às 10 da noite na rua Guilherme Sobrinho, no bairro Canabarro. Em abordagem de rotina, os policiais revistaram um homem de 27 anos e encontraram com ele uma buchinha de cocaína. O outro caso também ocorreu no bairro Canabarro às 10h40 da noite. Em trabalho de fiscalização, os militares abordaram um veículo Voyage na rua Carlos Arne. Em revista, foi encontrada no bolso de um dos ocupantes, de 40 anos, pequena quantidade de maconha. Em ambas as ocorrências, os homens assinaram um termo circunstanciado por posse de entorpecentes e foram liberados em seguida. E uma motociclista de 22 anos ficou ferida em um acidente de trânsito por volta das 6h30 da tarde desta segunda-feira no bairro Languiru, em Teutônia. Segundo a Brigada Militar, a vítima conduzia uma motoneta Honda Bis e colidiu com uma caminhonete Montana. O choque ocorreu na rua Major Bandeira. A mulher teve escoriações e foi encaminhada pelo SAMU para atendimento no Hospital Ouro Branco, onde foi medicada e liberada. E a Brigada Militar de Estrela recuperou um automóvel que estava em situação de furto no fim da noite desta segunda-feira na Rua dos Marinheiros, no bairro Moinhos. Os policiais encontraram o Monza azul, placa IFM 2721, de Lajeado, abandonado próximo à barranca do Rio Taquari. O automóvel havia sido furtado poucas horas antes em Lajeado. E a subcomissão processante apresentou o relatório para a cassação do deputado Dr. Bazégio, do PDT, e aprova o pedido de defesa de mais prazo para alegações finais. O relatório foi feito pelo deputado lajadense Enio Bassi. Veja na matéria de Priscila Saraiva.
O parecer apresentado pelo relator Enio Bassi e revisado pelo deputado Jefferson Fernandes acata o pedido do corregedor Marlon Santos de representação contra o deputado Dr. Bacejo do PDT por quebra de decoro. O relatório indica a cassação do parlamentar por suposta omissão em conhecimento de atos ilícitos do ex-assessor Neuromar Gatto e por contratação irregular de funcionária. Um parecer que foi construída a 3 mãos, os 3 deputados da subcomissão participaram e por unanimidade chegaram a essa conclusão. Então, houve uma convicção, o livre convencimento, que é algo diferente do que numa justiça criminal, onde tem que haver a certeza e provas que sustentem essa certeza. Após debates, foi aprovado por unanimidade o pedido da defesa para entregar considerações finais por escrito em 5 sessões ordinárias, prazo que se encerra no dia 27 de agosto. A reunião para ouvir os advogados do deputado Dr. Bacejo e para votar o parecer do deputado Enio Bassi ficou agendada para o dia 31 de agosto, às 5 horas da tarde, no plenarinho. Prazo para a defesa é um só, é depois que a acusação acontece. Defender-se antes de acusar é uma coisa inadmissível, tanto que a comissão reconheceu essa situação e concedeu o prazo para a defesa. Nós aqui não estamos num tribunal de guerra, num tribunal de exceção, e nós ouvimos aqui o argumento da defesa, o argumento do deputado Ibsen, e levamos isso em consideração. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Embora muitos possam achar exagero cogitar do fato de a presidente Dilma deixar o cargo, o fato é que o assunto está aí, nas ruas, nos noticiários, nas rodas de amigos e por aí vai. É certo que nenhum fato concreto foi ainda provado que pudesse relacionar a presidente diretamente com os escândalos da Petrobras, onde ela também foi presidente ou presidenta do Conselho de Administração. Também é certo que o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior Eleitoral ainda não julgaram em definitivo as irregularidades já apuradas contra a presidente e o seu partido, como, por exemplo, as pedaladas fiscais e o abuso de poder econômico na última campanha ou nas últimas campanhas. Mas o fato é que ela foi, como eu disse antes, presidente do Conselho da Petrobras e ministra das Minas e Energia, pasta essa que deveria ter controle sobre esta mesma empresa, cujas investigações estão a revelar a maior roubalheira dentre todas já descobertas na história deste país, como diria o seu antecessor, mentor e condutor ao trono, Luiz Inácio Lula da Silva. Este, por sinal, bastante lembrado nos protestos das ruas deste domingo, 16 de agosto. Ainda, embora já hajam decisões em primeira instância condenando envolvidos na Operação Lava Jato por desvio de dinheiro da Petrobras, reconhecendo que este dinheiro tinha ido parar nos cofres dos partidos políticos, dentre os quais o da presidente, por caminhos, digamos, tortuosos, o fato é que também aí não se pode, ou não se quis ainda, provar que a Dilma sabia da origem ilícita de tanto dinheiro generosamente doado pela Petrobras e tantas empreiteiras ao seu partido. Dinheiro este que ajudou a reelegê-la. Portanto, dinheiro sujo lavado. Como, aliás, ao meu ver, ilegítimos foram os projetos aprovados e pagos, ou seja, comprados com o dinheiro do mensalão. Não estou querendo dizer com isso que a campanha dos seus oponentes tenha sido lisa, honesta e com recursos de origem totalmente ilícita. Sei que nesse covil não existem anjos. Mas o fato de todos ou a maioria serem desonestos e corruptos não legitima os eleitos, ao menos não deveria. Eu já disse e mantenho a minha opinião de que não se deve defender o impeachment só como resposta ou penalização às mentiras de campanha ou à gastança desmedida, irresponsável e inconsequente que levou a presidente à reeleição, num verdadeiro estelionato eleitoral como nunca antes na história deste país. Agora, se provarem ligação direta tanto da Dilma quanto do Lula, como do Sérgio Daniele, da Graça Foster, do Renan Calheiros, do Eduardo Cunha e tantos outros nos escândalos e na roubalheira, como já provaram e condenaram José Dirceu, José Genuíno, o coitado do Marcos Valério, o anterior tesoureiro do PT e tantos outros no outro escândalo do mensalão, que a lei lhe seja aplicada, que a dura lei lhe seja aplicada. Sem os duvidosos e questionáveis abrandamentos verificados naqueles anteriores julgamentos,
curiosamente, beneficiando somente os políticos envolvidos e pesando a mão sobre os que não detinham esses cargos, como exatamente o publicitário Marcos Valérios, os bancários e outros não políticos. Naquela época não havia a delação premiada. E agora que existe, não é estranho que só os não políticos aceitam as vantagens dela? Já viram algum deputado, um senador, um tesoureiro de partido aceitar delação premiada? O único político que eu conheço que delatou foi o Roberto Jefferson no Mensalão e se ferrou, porque ela ainda não existia. Resumindo, eu não acho que a Dilma deva ser derrubada do poder, nem pelo Congresso, nem pelo povo, nem pela imprensa golpista. Eu acho que ela tem sim que ficar. Ela tem que comer o pão que ela ajudou a amassar. Tem que pedir desculpas, tanto para os coxinhas como para os seus próprios eleitores, que ela sabia estar enganando com a ideia do país do Éden, aquele da pré-eleição. Até porque se ela sair, ela passa o trono para o Michel Temer, ou, na ordem, para o Renan Calheiros, ou para o Eduardo Cunha. Alguma chance de melhorar? Eu acho que não. Agora ela está fazendo parte do que deveria ter feito e não fez antes das eleições, para segurar a crise, ou no mínimo para reduzir os efeitos dela. Optou pela reeleição como foi, agora que aguente. Só não sei se ela vai aguentar a pressão das ruas e principalmente do Congresso, que já sabe que ela não pode se reeleger e sabe que o único candidato até agora com chances de sucedê-la dentro dos quadros do seu partido é o próprio Lula. Difícil vai ser ela agradar o Congresso sem dinheiro, sem mesadas, sem ofertas de outras vantagens outrora tão fáceis de negociar. Eu chego até a imaginar, num devaneio de utopia, uma renúncia da presidente com uma espécie de delação premiada pelo perdão do povo, na qual ela abriria todo o jogo. Diria tudo o que ela sabe e o que o povo quer saber e merece sobre os bastidores, sobre os subterrâneos da política e dos governos. Quem sabe o país pudesse passar a régua, a borracha em tudo de podre que existe e sempre existiu em política, governos, empresários e suas relações promíscuas e incestuosas entre si? Quem sabe pudéssemos, enfim, lavar a jato tudo que é de ruim para o povo e para o país e começar de novo, do zero, com outra cultura, outra mentalidade, outro tipo de pessoas nos comandos da nação. Mas como isso é só um sonho, vamos ficar bem acordados e acompanhar os próximos capítulos da vida real. Até a próxima. Maneira de expressar emoções, a arte sempre teve lugar cativo na história mundial e acompanha os acontecimentos do planeta de acordo com a sua época. A Faculdade La Salle de Estrela, para estimular a cultura e o conhecimento artístico, abriu um espaço para a comunidade compartilhar percepções, procurando mediar sentimentos e arte. A primeira mostra versa sobre o grande mestre e pintor Van Gogh. No espaço de convivência da faculdade, a imagem da obra 12 Girassóis na Jarra evidencia a sua genialidade e fica exposta até esta quarta-feira. Na quinta-feira, reproduções do pintor e impressionista francês Claude Monet ornamentarão o espaço. Os artistas locais poderão compartilhar seus quadros com as imagens inspiradoras dos grandes mestres. Assim, um clima agradável de interlocução é oferecido a todos que por ali passam. A exposição, chamada Sentido e Arte, foi idealizada pelas professoras Ana Solange Brown e Gisele Melo, que desejam motivar os acadêmicos e professores a apreciarem a história da arte, representadas pelas imagens das obras dos grandes mestres da pintura mundial. E uma pesquisa aponta o crescimento de 2,1% do setor de serviços em junho. A Ana Gabriela Salles traz as informações. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou hoje os resultados da pesquisa mensal de serviços referentes ao último mês de junho. De acordo com o levantamento, o setor apresentou um crescimento de 2,1% na comparação com o mesmo período do ano passado e também teve taxas superiores às registradas em abril e maio deste ano. Os segmentos de serviços profissionais e administrativos e também o de transportes e correios apresentaram variação positiva em relação a junho de 2014. A pesquisa completa pode ser acessada na página do IBGE na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
A Secretaria da Agricultura de Estrela recebeu mais uma remessa de sementes de milho encomendadas pelos produtores pelo sistema troca-troca. Foram entregues na manhã desta terça-feira 50 sacos da Sempre Sementes. Os agricultores que fizeram encomendas desta marca, assim como Guerra e Dow, podem fazer a retirada da Secretaria da Agricultura na Rua Coronel Misner 465, no centro de Estrela. A Secretaria atende pela manhã, das 8 às 11h30 e na tarde, da 1h30 até às 5 horas. O programa prevê investimento de 186 bilhões de reais em energia elétrica. Veja com João Pedro Neto. Da plantação e processamento da cana-de-açúcar até a produção de etanol. E também da soja, que vira farelo e óleo. Essa agroindústria executa praticamente todas as etapas do processo. Uma parte da produção é exportada. Outras milhares de toneladas e litros são comercializadas aqui pelo Brasil. E para manter essa estrutura funcionando... A demanda aqui em torno de 2,8 mega, 2.800 kW. É muita coisa? É bastante. Para nosso consumo mas é o suficiente. A nossa demanda, nossa fonte de geração da nossa demanda suficiente. E um investimento feito há mais de 2 décadas, quando os negócios começaram por aqui, ajudou a sustentar uma demanda que só foi crescendo ao longo dos anos. Geração própria de eletricidade. Uma pequena central hidrelétrica é uma usina como essa daqui de pequeno porte, que pode ter capacidade para a geração de eletricidade de 3 a 30 megawatts por hora. Por serem menores, essas usinas têm um custo de construção relativamente mais barato, podem ser instaladas em rios menores e causam menos impacto ambiental. No caso dessa indústria, cada uma das 2 turbinas tem capacidade de 1,5 megawatt. O reservatório logo ao lado ajuda a garantir a oferta em momentos de pouca chuva. Segundo a ANEEL, os reservatórios das PCHs devem ter até 3 quilômetros quadrados de área. Mas não é só. O bagaço da cana, a matéria orgânica que sobra depois de produzido o etanol, abastece essas caldeiras aqui, produzindo calor e gerando mais energia. A transmissão da eletricidade também foi providenciada e, assim, a indústria se tornou praticamente autossustentável com relação à energia, usando eletricidade limpa, de biomassa orgânica e hidráulica, que dá para conta e, às vezes, até sobra. A nossa energia é da hidrelétrica para a esmagadora de óleo de soja, E a parte excedente nós comercializamos ela. Dos 186 bilhões de reais em novos investimentos anunciados pelo governo federal em energia elétrica, 116 bilhões são para a geração de eletricidade. Uma parte dos 25 a 31.500 megawatts que vão ser adicionados à capacidade do país é por meio de pequenas hidrelétricas. Segundo a ANEEL, existem hoje cerca de 470 usinas de pequeno porte em funcionamento e a ideia é ampliar entre 1.000 e 1.500 megawatts a capacidade com esse tipo de fonte. Essa potência de geração é capaz de abastecer mais 2,5 a 3,5 milhões de habitantes. É uma iniciativa bastante interessante no sentido de manter o Brasil com uma das matrizes elétricas mais renováveis do mundo. Já os investimentos nas térmicas movidas a biomassa, que além de restos de cana podem usar outros materiais orgânicos para gerar energia, têm o objetivo de ampliar entre 4.000 e 5.000 megawatts, a potência que hoje é de cerca de 12.000 megawatts. O governo afirma que o Brasil segue investindo em uma matriz energética renovável e limpa, diversificando as fontes e descentralizando a geração de eletricidade pelo país. Uma parte dos trabalhadores daquela indústria de cana e soja de Ipameri, em Goiás, mora numa vila na fazenda e no dia a dia usa a energia produzida ali, com consciência. Quando você está consumindo uma coisa que você mesmo produz, é ótimo. Aqui no Vale do Taquari, a intenção é transformar a Eclusa de Bom Retiro do Sul em uma geradora de energia como hidrelétrica. 2 projetos com este objetivo já foram encaminhados para licenciamento, mas os prazos já venceram. O processo deve ser feito novamente.
e promovida pelo governo de Lajeado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, pela Univates, Jornal Informativo e Cindilojas Vale do Taquari, a Jornada do Empreendedor 2015 iniciou na segunda-feira com a palestra proferida pelo professor Daltro Monteiro, intitulada Empreendedores Motivados, Pessoas de Sucesso. A palestra de Monteiro foi embasada em 3 pilares que, segundo ele, são fundamentais para a obtenção do sucesso na vida: resiliência, criatividade e determinação. Além de dar sugestões de leitura durante sua explanação, Monteiro afirmou que apenas 15% das pessoas no mundo se darão bem na vida, alicerçadas no tripé da resiliência, criatividade e determinação. Em seu pronunciamento, o prefeito Luiz Fernando Schmidt afirmou que a economia brasileira tem seu potencial baseado nas micro e pequenas empresas. Sendo assim, destacou ser imprescindível o investimento em capacitação profissional, na oferta de linhas de crédito com taxas acessíveis aos empreendedores e no investimento de tecnologias que otimizem os processos, desde o campo até a indústria. Já o diretor do Parque Científico e Tecnológico da Univates, o Tecnovates, Eloni Salve, afirmou que empreender é sinônimo de ousar e correr riscos. Por sua vez, o diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Estado, Renato Oliveira, disse que o empreendedorismo vem esmorecendo no Estado desde a década de 70. Com o tema Atualize Conhecimentos, Misture Tudo e Crie a Sua Receita de Sucesso, a Jornada do Empreendedor tem prosseguimento nesta terça-feira. A partir das 7h30 da noite, no Tecnovates, ocorrem palestras sobre microempreendedorismo individual com o consultor do Sebrae sobre os desafios de montar uma empresa, a cargo do Sincovat, e acessos a linhas de crédito com representante do Banrisul, Badesul e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. A partir das 8h30 da noite ocorre rodada de negócios, quando os empreendedores se conhecem, divulgam suas empresas, serviços e trocam informações, prospectando parceiros e fornecedores para seus negócios. O encerramento ocorre nesta quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, no Tecnovates. Serão apresentados cases de sucesso de Lajeado e do prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Integrante da Frente Nacional dos Prefeitos, o início se dará com o case Me Beleza, Nutrição e Sabor, com a empresária Bianca Trevisol. Jairo Jorge prossegue com o case Canoas, a cidade empreendedora. O encerramento se dará com o empresário Martin Eckert, proprietário da Sorvebon, aqui de Lajeado. E o monitoramento via satélite ajuda a detectar riscos de seca e enchentes nos rios. Veja com Ana Gabriela Salles. O monitoramento das águas via satélite permite que situações de seca ou até de cheia dos rios sejam detectadas com antecedência, o que ajuda a evitar maiores riscos para a população. Nós temos condição com isso de fazer uma avaliação dos possíveis aumentos dos níveis dos rios com antecedência ou de baixo na época de seca, isso claro que em rios de grandes portes, e assim passar para a Defesa Civil, que pode tomar algumas providências aí de um sentido de evitar ou minimizar os efeitos dessas cheias ou secas. As situações de emergência, elas necessitam dados para entender o que está acontecendo, para poder prevenir as populações dos perigos que podem acontecer e também gerenciar melhor os dados. Nesse painel, na sede da Agência Nacional de Águas, cada pontinho colorido representa um local que está sendo monitorado. Atualmente, 6 satélites monitoram os grandes rios do país, principalmente na bacia amazônica. E esse sistema Hidrosat, fruto da parceria entre Brasil e França, é considerado único no mundo, capaz de medir o nível e a qualidade de rios em locais de difícil acesso. Isso só é possível porque os sensores que avaliam a situação dos rios ficam dentro dos satélites e não em terra, como nos sistemas tradicionais. Os satélites enviam dados diários automaticamente. Esses dados são analisados por especialistas da Agência Nacional de Águas e disponibilizados na internet a cada 8 dias. Qualquer pessoa pode ter acesso. Se a população sabe dessa informação, se ela tem acesso, ela vai ter mais confiança também da informação e depois das políticas que vão chegar para, por exemplo, um racionamento de água. Com o intuito de proteger os gerivás localizados na Avenida Benjamin Constant,
O governo de Lajeado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, transportou 43 árvores para o parque de eventos localizado no bairro Floresta. O remanejamento das plantas ocorreu nos dias 13 e 14 de agosto. Teve como principal motivo os frequentes danos causados às plantas, as quebras frequentes com colisões aqui na Benjamin Constant, pela circulação de ônibus e dos demais veículos. Também em função das obras de capeamento e retirada do canteiro central da via, que será substituído por tachões. O transplante das 43 plantas realizou-se com acompanhamento de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, que vão monitorar semanalmente as condições fitossanitárias das transplantadas nos próximos 6 meses, fase considerada de adaptação ao novo local. Outras 5 árvores não tiveram condições para o transplante e foram apenas retiradas. O coordenador de licenciamento ambiental da Secretaria, o biólogo Gian Todeschini Tasca, explica que em alguns pontos onde os gerivás foram plantados, o local era inadequado para o desenvolvimento das espécies. O Ministério do Trabalho e Emprego divulga números do trabalho estrangeiro no país em 2015. Ana Gabriela Salles traz as informações. De janeiro a junho deste ano, foram emitidas mais de 18 mil autorizações para trabalhadores estrangeiros aqui no Brasil, principalmente em caráter temporário. A maior parte dessas autorizações foi para os estados do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, que tiveram mais de 14.700 pedidos aprovados. Os dados são do balanço de autorizações emitidas pela Coordenação Geral de Imigração e divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O balanço mostra que a maior parte dos estrangeiros que vieram trabalhar no país no primeiro semestre de 2015 possuíam nível superior completo e quase 1.000 possuíam mestrado. A idade predominante varia de 20 a 49 anos. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Proporcionar formação de professores da língua portuguesa como língua adicional, que tenha como base a interação com a cultura de estrangeiros que escolhem o Brasil para viver, temporária ou definitivamente, é o objetivo do projeto de extensão Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa como língua adicional, investigação, formação e ensino, vinculado ao curso de letras da Univates. Além de oferecer aos acadêmicos um conhecimento aplicado sobre o ensino do idioma, a prática atende a uma importante demanda do Vale do Taquari, ensinar língua portuguesa aos imigrantes haitianos que vivem na região. As aulas iniciaram no mês de abril e acontecem às segundas-feiras nos turnos manhã e noite e nas quartas-feiras no turno da tarde no Colégio Castelo Branco, em Lajeado. No total, são cerca de 60 alunos atendidos. E conforme contam as professoras envolvidas no projeto, a Graziela Bublitz e Marlene Bruxel-Sporn, as práticas pedagógicas estão acontecendo a partir das demandas dos haitianos que têm consciência de que o domínio da língua portuguesa lhes facilita o acesso ao mercado de trabalho, como também a inserção social. As aulas para os haitianos iniciaram em abril e o Fórum de Estudos e de Preparação do Material Didático acontece desde março na Univates. O enfoque da formação é a problematização, a investigação e a intervenção a partir das necessidades reais dos estudantes haitianos. O desafio dos acadêmicos voluntários é atender aos diferentes níveis de conhecimento dos estudantes, pois alguns estão no Brasil há mais tempo e têm conhecimentos avançados no idioma, enquanto outros, recém-chegados, precisam ser iniciados no básico. E o projeto define regras para as empresas de assistência funerária. Informações com Mariana Abreu. Pela proposta, o contrato com a funerária deve detalhar os serviços a serem prestados, o valor e o número das parcelas, as condições para cancelamento ou suspensão e o tempo de carência. O texto também estabelece pré-requisitos para essas empresas, referentes ao patrimônio líquido, ao capital social mínimo e à reserva de solvência. Eu fui testemunha aqui no Distrito Federal por ocasião do que se chamou escândalo dos cemitérios, a forma como algumas funerárias tratam as famílias no momento de maior dor das famílias, que é quando perde um ente querido. A ideia é que só fiquem no mercado empresas sérias
empresas com potencial e com capacidade financeira para garantir a médio e longo prazo aquilo que durante anos as pessoas pagaram. Os senadores aprovaram também proposta que muda os critérios para a classificação dos chamados paraísos fiscais. Segundo as regras em vigor no Brasil, paraíso fiscal é todo país em que a tributação máxima sobre a renda é inferior a 20%, o que, na opinião do autor da matéria, provoca distorções. É preciso que a gente faça aquilo que faz países, por exemplo, da OCDE, os Estados Unidos da América, que consideram outras questões, protocolos de contabilidade, regras de transparência. Nesta terça-feira, às 14h, integrantes do governo de Lajeado receberam representação da Gerência Regional de Revezamento da Tocha Olímpica, evento organizado no Brasil pelo Comitê Rio 2016. Lajeado está indicada a integrar o roteiro. Cerca de 300 cidades brasileiras se integrarão à mobilização que ocorrerá cerca de 100 dias antes do início das Olimpíadas. O encontro serviu para definir a participação e dar início à organização da recepção. Uma comissão será formada por integrantes das Secretarias da Juventude, Esporte e Lazer, da Cultura e Turismo, do Planejamento, da Saúde, da Educação, da Segurança Pública e Cidadania e da Secretaria de Governo, através do Departamento de Trânsito, além de órgãos de segurança pública. A tocha é um símbolo fundamental do movimento olímpico. É acesa na Grécia, local onde os Jogos se originaram, e culmina seu revezamento na abertura do 31º Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. E a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite segue até o dia 31 de agosto. João Pedro Neto traz as informações. É tempo de Zé Gotinha. Tem criança que já está acostumada, mas que, como a Helena, não gosta muito. Gosto de sapato velho cheio de geleia. Outras até gostam, mas para a aflição dos pais, tem aqueles que se assustam um pouco. A senhora trouxe logo no primeiro dia aí, logo na primeira hora para fazer? Todas as vezes eu faço isso, todo ano quando é campanha, e as vacinas delas, mesmo não sendo campanha, que os médicos passam, a pediatra dela falou pra gente, a gente deu todo ano. Depois do sufoco, um agrado para os pequenos. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil começou no sábado, que também foi o dia D de mobilização. O Brasil está livre da poliomielite há mais de 2 décadas, mas a doença ainda ocorre em outros países e não tem tratamento. A única forma de prevenção é a vacina. É uma doença cujo vírus ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso central e que quando a criança adoece, ela tem paralisia dos membros inferiores. Então, por isso a gravidade. E como ela não tem cura, toda sequela que ocorrer, ela vai permanecer ao longo da sua vida. Muita gente veio logo cedo no primeiro dia da campanha de vacinação trazer a criançada para ver o Zé Gotinha e deixou esse posto de vacinação aqui em Brasília movimentado. Só que no Distrito Federal, a meta é imunizar 174 mil crianças e em todo o Brasil, o objetivo é vacinar 12 milhões de crianças dentro do público-alvo, que é de 6 meses a 5 anos de idade. Isso representa 95% do público-alvo. A campanha vai até o final do mês e acontece, além de pontos de vacinação, em postos volantes em escolas, praças e locais públicos. A vacina é segura e protege contra os 3 sorotipos do vírus, 1, 2 e 3. E a ida até o posto de saúde também é uma chance para os pais colocarem a vacinação das crianças em dia, já que os profissionais avaliam a caderneta e alertam caso seja preciso alguma dose de outra vacina. Todas as mães, vocês podem observar, né, as mães e os pais, eles trazem junto à criança o cartão de vacinação. Isso para nós e principalmente para a criança é muito importante, porque nas salas de vacina eles vão avaliar o cartão. Aquela vacina que está atrasada naquele momento, ela também será aplicada. São vacinas de rotina. O pequeno Samuel, além de gotinhas, tomou vacina contra a febre amarela. A mãe saiu satisfeita. Está protegido, é uma medida que todos os pais devem tomar, porque é apenas um pequeno gesto para evitar um mal muito maior. E é importantíssimo que você, pai, leve seu filho ao posto de saúde para fazer a imunização.
Em Lajeado, no dia D, no último sábado, foram vacinados menos de 25% do que está previsto para o município. A vacina reforça as defesas da criança, garante saúde, é gratuita e não dói. Aqueles que estão com as vacinas atrasadas devem aproveitar a oportunidade para fazer a atualização. E veja como será esta quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta quarta-feira o tempo segue instável pela região. Vai ter de tudo um pouco, é aquele dia 4 estações. Vai ter sol, nuvens, nublado, chuva e tempo seco também. A tendência é que ao longo do dia essa alternância de clima vá reduzindo e até o fim da tarde o tempo firme novamente. Mas o amanhecer pode ser com sol, também pode ser com chuva. A previsão hoje não é muito precisa, até porque essa instabilidade ainda está sobre a região centro, onde fica o Vale do Taquari, e aí a gente não tem como prever a hora exata que a chuva vai embora e que o sol predomina. Mas a gente alerta que vai ter de tudo um pouco, é bom sair com o guarda-chuva amanhã para não se molhar. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui na nossa região. Em Lajeado, o dia amanhece com sol, mas pode ter chuva a qualquer momento do dia. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima alcança os 21 graus nesta quarta-feira, um pouco menos abafado do que os últimos dias. Em Estrela também o dia amanhece com sol, mas ao longo da quarta-feira as nuvens aumentam e pode ter chuva intercalada com períodos de estabilidade. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima alcança os 19 graus em Estrela nesta terça-feira. Nesta quarta-feira. Este foi o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Nessa semana, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação envolverá alunos, pais e profissionais. Com o tema Inclusão se conquista com autonomia, a semana é realizada de 21 a 28 de agosto. No dia 21, terá participação no programa Rádio Repórter na Rádio Independente às 3 da tarde. Participam a professora Magiela Dresch e 2 atletas, a Angélica e a Camila Eboni, medalhistas na Olimpíada Estadual das APAES em Sertão e classificadas para a Olimpíada Nacional das APAES, que ocorre em dezembro no Mato Grosso do Sul. Além delas, a ex-aluna da APAE Lajeado, Silvia Gabriele Locke, incluída no mercado de trabalho, e a diretora da escola, Ana Paula Miller. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 18 de agosto. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos na quarta-feira em edição inédita às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.